Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma mulher muito sensata, apaziguadora que tem na Bíblia, Abigail. Abigail, essa história de Abigail, eu estava lendo em 1 Samuel 25. E conta a história que ela era casada com Nabal. Nabal era um homem rico, porém era um homem muito mesquinho, mau. Ele era uma pessoa assim muito arrogante na forma que ele conduzia os seus negócios, né? E a área que ele tinha os negócios dele era uma área que ela era invadida regularmente, era muito invadida pelos os filisteus. E Nabal, na verdade, ele tinha um certo grau de parentesco com Davi, só que ele negava isso. Quando as pessoas falavam de Davi, ele falava assim que ele não conhecia Davi, mas ele era um parente assim, não, assim, um pouco próximo de Davi. Apesar que os dois assim quem via não achava que tinha nenhum grau de parentesco por parte de Nabal. E Davi ajudou muito Nabal em relação a proteger as terras dele com os soldados que Davi tinha. Então, cada vez que tinha os ataques dos filisteus, Davi sempre ajudava ele para que esse povo não entrasse nas terras, enfim. E um certo dia, Davi foi fazer um pedido para Nabal e Nabal acabou recusando esse pedido de Davi. Davi ficou muito enfurecido, ficou muito bravo e ainda por cima Nabal xingou ele, né? Alegou que ele era um escravo fugitivo. E isso gerou uma ira muito grande em Davi. E ele resolveu se, se vingar. Ele começou a preparar o exército dele para saquear e destruir todas as terras de Nabal. E nessa conversa toda, Abigail ouviu que estaria acontecendo tudo, ficou muito preocupada, porque além de ser o marido dela, ele tinha famílias que trabalhavam para ele e que precisavam do ganho, né? Precisavam desse serviço. Então, o que ela fez? Ela resolveu tentar apaziguar essa situação. Como ela era uma mulher sensata, uma mulher sábia, ela fez uma oferta, né? Ela preparou uma oferta e foi levar para Davi. Chegando lá, ela se prostrou nos pés dele, pediu desculpa pelo marido dela ser assim e tal, pediu que ele aceitasse aquela oferta, tudo, né? Mas qual que foi a ideia de Abigail? Abigail, ela sabia que Davi era o rei ungido de Israel e que Deus, com certeza, iria proteger o rei Davi. Então, os pastores de Nabal, eles sabiam que falar com Nabal era praticamente inútil, que ele era uma pessoa que ele não escutava ninguém. Ele era ranzinza e ele fazia o que dava na telha e ele não queria conselho de ninguém. Então, Abigail, nessa situação toda, ela foi tentar ajudar todo mundo e promover uma paz, um comum acordo para que não desse nada errado, né, com as pessoas que trabalhavam com ele. E essa parte da história me chama muita atenção, porque assim, Abigail, ela era uma mulher muito virtuosa. Esse dia que ela foi fazer esse apelo, ela estava, primeiramente, livrando o marido dela, o povo que trabalhava com ele, que eram famílias que precisavam daquele trabalho, e livrando também, né, para que não acontecesse coisa pior, o próprio rei Davi. Porque Davi, conforme a Bíblia nos mostra, que ele estava muito irado. Então ele ia matar mesmo, ele ia acabar sujando as mãos dele novamente de sangue, né? E isso ia ser um pecado muito, assim, complicado, muito sério na vida de Davi novamente.
Então, ela já por trás disso foi, apaziguou toda a situação. O rei Davi, comovido com com o jeito de Abigail, né? Com aquela paz que ela trouxe àquele lugar e o jeito que ela conduziu a situação toda, ele resolveu então deixar quieto, não fazer nada, não se vingar, devido, acredito, a Abigail, pelo fato que Abigail foi uma mulher sábia e alertou ele do que aquilo tudo que ele iria se vingar, o que aquilo acarretaria na vida dele e na vida das demais pessoas inocentes, né? Então, acabando toda essa briga, né? Ela foi embora para casa. Chegou em casa, Nabal estava lá, tinha bebido, estava fora de si. Ela olha para ver como ela era sábia. Se fosse outra, eu acredito, se fosse eu ou outra pessoa, a gente já chegaria em casa, o marido bêbado, a gente já ia fazer de tudo, ia criar mais briga ainda, né? Ou então ia xingar, ou ia, né, tentar assim mostrar que ele estava errado e talvez a gente poderia até piorar a situação pelo estado que ele estava fora de si porque ele tinha bebido muito. O que ela fez? Ela deixou ele dormir, descansar bonitinho e no outro dia ela contou a Nabal que fez, que foi até Davi se pedir desculpas, levar a oferta para ele e tal, né? E eu acredito que Nabal, ouvindo isso, ele se sentiu muito traído, porque o jeito que ele era, mesquinho, orgulhoso, jamais ele ia fazer isso. E só de ele pensar que a esposa dele, a mulher dele, foi fazer isso sem que ele sabesse, isso daí para ele foi como se fosse uma traição, assim, ele não aceitava de jeito nenhum. E a Bíblia nos conta que ele ficou assim muito chateado, muito irritado com com a situação que Abigail promoveu, né? E fala que quando Nabal ouve isso, se diz que o coração de Nabal morreu dentro dele. Isso significa, assim, trazendo mais assim para as palavras assim, você fala que ele teve tipo um derrame. Eu penso que quando Nabal ouviu isso, foi como eu falei, né? Ele se sentiu traído com a ação da esposa, né? E ele sentiu na pele que Davi era muito mais poderoso, né, do que ele. E ainda mais, ele era o rei ungido e temia que isso tudo ocasionasse a morte, né, de, de todo mundo, das pessoas inocentes, tudo, né? Só sei que, devido a essa situação toda, Nabal ficou muito mal com isso, ele não se arrependeu e a história nos relata que depois de 10 dias que aconteceu isso, ele acabou falecendo, né? Então, como Davi não era bobo, ele já ficou comovido com a ação de Abigail, por ela ser uma mulher sábia, uma mulher delicada, sensata. O que ele fez? Após algum tempo, ele tomou ela como esposa. Ele se casou com Abigail. Então, lendo a história, né, em alguns momentos, pensando até que ela... Assim, eu pensei até assim, nossa, ela fez mal pro marido dela, né? Porque o marido dela, depois que aconteceu isso tudo, né, ele acabou morrendo, né? Então a gente se leva assim a pensar, nossa, ela traiu realmente o marido. Mas pensando por outro lado, ela deixou, olha só como assim a mulher sábia, como a gente assim, a gente vai muito pela razão, né? Fala assim, não, se a gente vendo os fatos, você fala, não, ela traiu o marido dela para ficar com o Davi, né? O marido dela morreu, ela
casou-se com Davi. Mas não, o que ela fez? Ela, sabendo que o marido dela não se consertava de jeito nenhum, que ele era uma pessoa complicada, e aconteceu tudo isso, e eu acredito que foi a própria mão de Deus que caiu sobre Nabal, né? Que por ele ser aquela pessoa, né, que ele era, ele não se arrependeu de maneira nenhuma. Eu acredito que o próprio Deus promoveu isso tudo, né, essa situação toda. E você vê, ela deixou Deus usá-la para trazer o julgamento sobre Nabal, né, que ela via que ele não melhorava de jeito nenhum, e proteger o rei Davi, que ele era já ungido, o rei de Israel. Então, assim, vendo essa história, o que a gente aprende com Abigail, né? Que ela teve a sabedoria de seguir os desejos de Deus, mesmo quando o resultado não é certo. Pelo que eu falei, quando a gente, lendo a história, a gente, assim, de primeira mão, a gente não acha que estava certo aquilo lá, né? Acha que ela se aproveitou da situação. Mas, na verdade, não foi isso. Ela deixou Deus trabalhar. Ela fez a vontade de Deus. Ela não ficou nem do lado do marido, nem do lado do rei Davi. Ela só, o que ela fez? Ela apaziguou a situação e seguiu a direção que Deus mostrava para ela, né? Então, como ela era sábia, era uma mulher prudente, ela sabia que os planos de Deus para a nação e para Davi era imbatível. Então, Deus já tinha traçado um futuro ali. Então, Deus, ele usou as ações, né, para cumprir o propósito dele naquele lugar, na vida de Davi, na vida daquele povo, né? Então, Abigail, com a sua sabedoria e prudência, ela se dispôs à vontade de Deus para trazer o julgamento, né, para proteger o rei ungido de Israel. Então, Deus usou as ações, como eu falei, né, para cumprir os propósitos. Então, trazendo para a nossa realidade, eu me coloquei assim a refletir. Será que nós temos nos disposto assim a vontade soberana de Deus? Nós passamos por várias situações, por vários acontecimentos e muitas vezes nós queremos assim, pensamos, maquinamos tentamos chegar a vários resultados para tentar achar uma solução para aquela situação. Mas será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira que a gente tem que resolver as coisas? Que nem a Abigail, ela se pôs à vontade soberana de Deus. E ela teve resultado. O resultado veio e foi a vontade de Deus que prevaleceu. E é assim que também é nas nossas vidas, né? A gente tem que se colocar à vontade soberana de Deus para que os resultados aconteçam na nossa vida. Muitas vezes acabamos andando em círculos ou demorando muito para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, ou esperamos muitas coisas assim que parece que a gente chega ali já, não, agora a vitória está chegando. Mas esse está chegando parece que não chega nunca. Aí, será que realmente a gente está fazendo o que Deus quer? Que nós, assim, do jeito que Deus quer para as nossas vidas, né? Será que a gente está tendo, assim, aquele cuidado de perguntar para Deus se realmente a gente está no caminho certo, na direção certa, se os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar ou de estar resolvendo as situações, os problemas das nossas vidas, está de acordo com a vontade dele? Ou será que a gente está indo muito assim pelo lado da conveniência?
Não, eu vou fazer dessa maneira, desse jeitinho aqui, porque ele me é conveniente. Eu acho que vai dar certo, eu acho que sendo assim o resultado vai vir mais rápido, vai vir melhor. E será que não é por isso que está demorando os resultados, está demorando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Será que já parou para pensar se está condizente aos propósitos de Deus, à direção de Deus? Porque muitas vezes, assim, se as coisas não acontecem, é porque tem alguma coisinha que vai ver que Deus, assim, está retendo, porque Ele não está de acordo com certas situações ou certas atitudes que a gente está tomando. Então, Deus deixa a gente andar em círculo, deixa a gente ficar na espera, até a gente parar para pensar um pouquinho e consultar o Senhor, tipo assim, Deus, tô cansada, tá demorando, será que realmente eu tô na vontade do Senhor, ou será que eu saí do trilho, saí do, do lugar que o Senhor estava propondo para mim e não percebi, ou se percebi, tentei dar um jeitinho, né, com o meu jeitinho e não é isso que o Senhor quis. Então, se você se encontra nessa situação assim, que está demorando, tem coisas assim que você não está tendo respostas, ou está assim na dúvida, tudo, consulte ao Senhor, tente assim ser que nem Abigail, né? Ela, mesmo que as pessoas possam até pensar que você tá ficando louca, né? Nossa, vai tomar essa atitude. Podem até criticar de repente, mas o que você tem que ter em mente no seu coração, que você tem que agradar é a Deus. Porque você estando no caminho certo, na vontade soberana de Deus, os resultados vão ser certeiros. E mesmo aquelas pessoas que falaram mal, ou que não aprovaram, ou que te criticaram, elas vão entender quando o resultado vier. Amém? E com essa história toda de Abigail, uma frase assim que eu tirei, uma frase de aprendizado que nós devemos levar todos os dias para as nossas vidas, principalmente quando a gente tiver perante algum problema, alguma situação. Com sabedoria, a gente constrói uma vida, mas sem ela, nós podemos destruir uma vida. Amém? Eu desejo a todos uma boa noite e até a nossa próxima live. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus.